cadeia de suprimentos. Por exemplo, você tem na sua casa um exemplo bem facto do que é cadeia de suprimentos. A cadeia de suprimentos, por uma forma geral, é quando você vai a um supermercado e você é responsável por saber o que a sua casa precisa repor para que no dia a dia não falte. Seja lá, por exemplo, saco de arroz, leite, sabão em líquido, em barra e assim sucessivamente. E você é responsável por ir ao supermercado com a sua lista de compras que você, alguém da sua casa, fez e você escolheu o melhor produto ou o melhor preço. E depois mandar, por exemplo, a lista do que foi comprado para alguém pagar. Por exemplo, o compras, né? O compras, ele faz parte também desse setor de suprimentos, porque ele compra o que é necessário e depois, claro, que com o aval de quem solta o dinheiro, que é a contabilidade, o setor o setor contábil, tá? A tesouraria. Muito bem. Cadê aqui? Vamos então falar sobre o que é a cadeia de suprimentos. Como é que funciona? Quem abastece quem? Vamos lá? Em uma cadeia de suprimentos estão envolvidos fornecedores e clientes. Sabe quem são seus fornecedores em casa? O cara do gás, a empresa que vende gás para você, a companhia de energia é uma fornecedora de energia para você, a companhia de água, tem também os supermercados de uma forma geral, tudo que fornece algum produto ou serviço para você é um fornecedor. A cadeia liga essas duas pontas, desde a fonte inicial, que é lá na matéria-prima, lá na matéria-prima, até o local de consumo do produto acabado. É aquele caso do exemplo do. Vamos pegar aqui o trigo. O trigo é um exemplo disso. O trigo, a matéria-prima, o trigo, vem de um outro país, Argentina ou da própria Ucrânia, vem para o Brasil. E aqui o trigo é processado na indústria, redistribuído de diversas formas, como a farinha de trigo, assim e outros demais tipos de produtos, até chegar por exemplo, na panificadora, que o trigo vai ser transformado ali em um material de consumo, por exemplo, pão, e depois esse pão é transportado até a sua casa. Pronto, cadeia de suprimento, um suprindo a necessidade do outro. Por quê? A panificadora supre a sua necessidade, o atacadista supre a necessidade da panificadora, a indústria supre a necessidade do atacadista. E aí a indústria tem um agricultor que supre a sua necessidade. E do agricultor tem o pessoal que supre a necessidade de produtos químicos para combater, os agrotóxicos, né, para combater pragas para a produção dele não cair. E assim sucessivamente. Uma cadeia de suprimentos e seus integrantes serão definidos a partir da escolha de um foco dessa cadeia, de uma empresa de foco dessa cadeia. Essa empresa não precisa ser a maior ou melhor empresa da cadeia. Sempre tem que começar por alguém. O que vai determinar a escolha dessa empresa, foco, vai ser o segmento e o produto, em que esforços, ações gerenciais e trabalho colaborativo entre os envolvidos, fornecedores e clientes devem estar integrados e devem ser executados com o objetivo de buscar os melhores resultados para todos. Ok, e tem um exemplo aqui bem simples para vocês, para identificar melhor. Quais seriam os fornecedores e clientes de uma empresa que tem o foco no ramo calçadista? O nosso polo hoje, que é a região que tem mais produção de calçados, se não me falha a minha memória, é na região sul, né? Tem muitos produtores de calçado da região sul. E, claro, que vem outros de fora. Mas o polo em si está na região sul. Se você for observar, aonde começa isso? Por exemplo, tem um couro, seja ele couro animal ou couro sintético.
Mas aonde que vem esse couro? Da onde que vem tudo? Entendeu? Vamos lá. Por exemplo, empresa foco. Foco dela. Esquece quem fornece para essa fábrica. Esquece. Vamos começar por ela. Foco. Empresa foco. Fábrica de sapato. Pronto. Quem são os fornecedores dessa empresa? Cortumes, que é o pessoal que manda o material sintético, o couro. Beneficiadores da borracha, quem trabalha com solado, que faz a borracha. E as tecelagens, que é o que vende o tecido. No fim, aí eu tenho quem fornece para essa empresa, essa fábrica, e essa fabricante produz esse sapato, que por sua vez vai vender para os intermediários, que é o atacadista. Aí o atacadista vende para o varejista, e o varejista vende para o cliente final, não é? Pois é, cliente final. Quando fornecedores, clientes e empresa foco estão ligados em uma cadeia e seus esforços visam buscar os melhores resultados, quer dizer que os envolvidos devem ser considerados parceiros de negócio e devem fazer parte de uma estratégia conjunta, podendo concorrer com outras cadeias. A figura a seguir representa de forma simplificada uma cadeia de suprimentos dos seus integrantes, que são fornecedores de diferentes camadas, significa diferentes produtos que são vendidos para essa fábrica, que juntando elas, temos o produto final. É um exemplo bem simples, os fabricantes de carros, fabricantes de celulares, fabricantes de notebooks, televisões, tecnologia de uma forma geral. Cada elemento desses carros ou desses produtos vem de outros fornecedores. Vocês se lembram que o preço dos carros novos foi lá não sei aonde aí? Subiu tanto, sabe por quê? Porque estava faltando no mercado chips. Chips que são tecnologia que coloca lá a programação para o carro funcionar. Não sei quantos chips vem dentro de um carro, mais de 30 chips, se não me engano, um carro só possui. Então estava em falta no mercado. E esse mesmo chip é o que é usado, por exemplo, nas placas do computador. Não é o chip de telefonia, é outros componentes que compõem a placa. Então, esses materiais, poucas fabricantes têm esse produto na China. Então, é um mercado que o mundo inteiro precisa deles. Precisa deles. Se esse pessoal lá precisa desses chips, todo mundo buscando num só fornecedor, então o mercado fica caro, porque aí ele tem que subir o preço lá em cima e que vai dar para redistribuir isso tudo para quem queira comprar. Cadê? Tem aqui, por exemplo, alguns exemplos para vocês. Vamos lá. Cadê? Diferentes. Ok. Aqui, um exemplo. Fornecedor de segunda camada, que é o fornecedor 2, e o fornecedor de primeira camada, que é o fornecedor de um segundo elemento. Vende para a empresa foco. A empresa foco produz esse produto que, por sua vez, vende para o cliente de primeira camada. O que significa isso? O distribuidor ou atacadista, que, por sua vez, revende para o cliente de segunda camada, que seria as lojas de varejo. E, claro, que depois temos nós, meros consumidores finais, né? Muito bem. Na cadeia logística, tanto o conjunto de fornecedores quanto o conjunto de clientes são classificados por camadas. A distância do fornecedor da empresa foco representa esta classificação. Temos aqui a distância entre eles. Por exemplo, aqui eu tenho uma distância de venda para o cliente de primeira camada quanto para o segundo camada. Nesse caso, quando se fala em distância, não está se referindo à distância física,
Ah, mas você está tão distante. Não é isso. Por exemplo, mas sim a distância de relacionamento. O que significa isso? A empresa foco, ela que está em foco, ela não tem uma relação tão precisa dela assim para fornecer para o cliente de primeira classe, de primeira camada. Por exemplo, mas já a fornecedora de segunda camada, ela precisa ter um contato maior com a fornecedora de, de, de primeira camada. E as duas, por sua vez, pegam esses produtos e revendem para a empresa foco. Por quê? Vamos lá. Vamos aprofundar. Ser um fornecedor de primeira camada não significa que esse fornecedor será sempre classificado dessa forma. É possível encontrar variações nas classificações, não só dos fornecedores, como dos clientes. Por exemplo, vamos deixar isso claro aqui para a gente. Claro que nem essa luz aqui. Vamos lá. Como exemplo, será usada uma marcenaria como empresa foco. Essa marcenaria, em um determinado mês, pode adquirir alguns de seus produtos diretamente de um fabricante de bebidas. Perdão, é mercearia, não tem nada a ver com marcenaria, não. Vamos lá, deixa eu refazer aqui. Eu li marcenaria. Como exemplo, será usada uma mercearia como empresa foco. É aquela que eu tenho lá que o cliente vai até ela. Essa mercearia, em um determinado mês, pode adquirir alguns produtos diretamente de um fabricante de bebidas. Por exemplo, o Rincão, e que é o fornecedor de primeira camada. Pronto, o Rinco é o fornecedor de primeira camada. É ele que eu vou pesquisar primeiro. Já no mês seguinte, a mercearia reduz o volume de pedido. E por causa disso, acaba contratando um preço melhor, comprando como pode dizer, em um outro fornecedor. Quando isso acontece, o fabricante passa a ser um fornecedor de segunda camada. Traduzindo, primeiro, vamos lá. E o distribuidor assume a posição de fornecedor de primeira camada. Calma aí. Vamos lá. Quando eu busco sempre aquele meu primeiro... Eu tenho dois fornecedores. Quando eu busco sempre aquele primeiro fornecedor, ele se torna a minha primeira opção. Se ele é a minha primeira opção, ele é meu fornecedor de primeira camada. Só que eu tenho a opção também de escolher um segundo fornecedor. Se eu escolho um segundo fornecedor e começo numa outra oportunidade de compra, eu começo a consumir dele, automaticamente ele se torna a minha primeira opção. Vamos pegar aqui um exemplo? Deixa eu ver aqui. Vamos pegar um exemplo aqui de supermercado. Um exemplo, supermercado. Eu vendo barras de chocolate, bombom de chocolate. E eu tenho dois fornecedores. Açaí atacadista e Atacadão atacadista. Atacadão já é... Não, já você já entendeu. E, por exemplo, eu tenho esses dois camaradas aqui. Assistente administrativo, desculpa. Pela... meu Deus. O Açaí e o Atacadão. Pronto. Eu tenho como principal fornecedor de primeira camada, que é aquele que eu mais compro, Atacadão. Só que a quantidade que eu tenho que comprar lá no Atacadão tem que ser um pouquinho maior. E no segundo mês eu não quero comprar a quantidade de produtos que eu preciso, que é a minha matéria-prima, que é a barra de chocolate. Só que aí o que eu vou fazer? Eu vou no Açaí. Eu compro dele lá. Eu compro dele pouca quantidade. Então o que acontece? O Atacadão, que era a minha primeira camada de fornecedor, vai agora para a segunda camada. E o Açaí assume a dianteira. Muito bem. Já os clientes da mercearia não recebem essa classificação de camadas
porque são clientes finais do produto. O que significa? Eu não tenho quem revende esse produto. O cliente vai até minha mercearia e compra o produto. Diferentemente, por exemplo, desse caso que suponhamos que eu venda, o que foi que eu vendo? Trufo de chocolate. Isso. Aí eu faço aqui, grande quantidade. Aí uma vizinha minha vem e fala assim: Ó, Jean, tudo bem? Tudo? Vamos, você tá? Jean, você vende aí umas trufa? Eu preciso de 50 trufa, porque a minha filha vai levar para a faculdade e vender lá. Opa! Aí, o que que a gente vai ter aqui agora? O que que a gente vai ter aqui agora? Ó. Cliente de primeira classe. Por quê? De primeira camada, me perdoe. Esse cliente de primeira camada vai comprar o meu produto para revender. E se ele vai revender para outra pessoa, para revender também, aí é uma questão dele. Mas só que esse cliente de primeira classe, de primeira camada, ele pode vender diretamente para o consumidor final, que é o cliente, obviamente, final. Como, por exemplo, aqui eu tenho alguns cenários. Vamos lá. Segundo o exemplo apresentado, é possível notar na figura a seguir uma cadeia de suprimentos com dois diferentes cenários para os fornecedores da mercearia. É importante lembrar que ela não representa uma cadeia de suprimentos. Ela não representa uma cadeia de suprimentos completa. É só um exemplo para vocês verem aqui. Porque isso aqui é muito mais complexo do que vocês imaginam. Pois a cadeia deve contemplar todos os fornecedores de uma mercearia. Todos. Quem fornece a bebida, quem fornece o sal, quem fornece o óleo, quem fornece papel higiênico, o negócio de passar debaixo do sovaco, é tudo isso aí, ok? Cenário, primeiro cenário. Cenário 1. Fabricantes de bebidas. Que é o de primeira classe. Primeira camada. Classe não. De primeira camada eu tenho o fornecedor 2 e o distribuidor de bebidas, fornecedor 1, que é o que o pessoal mais pede. Aí eu tenho a mercearia e depois eu tenho o cliente final. Aí eu tenho, por exemplo, o outro tipo do cenário 2, que é o fabricante de bebidas, que é o fornecedor 1 e o fornecedor 2. Ele não é o principal, mas ele tem esses dois. Ele tanto joga como principal, como também aquele que o pessoal, o dono da mercearia vai atrás quando o distribuidor de primeira camada não tem a quantidade ou ele quer uma quantidade diferente. E depois aí eu tenho o cliente final. Muito bem. As cadeias de suprimento estão presentes em todos os sistemas logísticos. E a partir de agora nós iremos aprofundar este tema. Vamos lá?